A pergunta é a seguinte: com o provável acesso do Goiás para a Série A diferença para Atlético e Vila Nova volta a aumentar? O que a gente tem percebido aí de cenário do futebol goiano nas últimas temporadas? De 2006 para cá, um crescimento vertiginoso do Atlético, que em 2, 3 temporadas passou o Vila Nova como segunda força do futebol goiano, e um crescimento maior ainda do Atlético nos últimos anos, a ponto de colocar inclusive até a primeira posição do Goiás em risco. Né? O Atlético fez estádio, o Atlético desenvolveu a sua estrutura, tem um baita de um CT, um baita de um departamento médico, fez um estádio, repito, espetacular, um estádio que está pronto, inclusive seria aumentado na temporada passada, caso o time não tivesse conseguido, né, o rebaixamento para a Série B, que foi uma coisa lamentável, né, deu uma afastada aí do Atlético em relação a esses planos de aumento da capacidade do estádio. E o Vila Nova, de 4 ou 5 anos para cá, desde a gestão do Hugo Jorge Bravo, o Vila também apresentando um crescimento consistente, um crescimento histórico. O Vila crescendo, o Vila ganhando clássicos, o Vila Nova se desenvolvendo, o Vila inaugurando CT. Então ficou tudo muito igual, tudo muito equilibrado, né? O Atlético volta e meia na Série A, o Goiás também. O Atlético ganhando muito mais campeonato goiano que todo mundo. O Goiás, né, não ganha campeonato estadual desde 2019. Teve uma queda vertiginosa também, né, no seu processo de crescimento, estagnou e depois começou a cair. E o Vila crescendo muito, né? Um crescimento que, inclusive, já estava incomodando aí o Goiás, né, e também a equipe do Atlético. Com a provável volta do Goiás, que é praticamente certa, o Goiás só uma tragédia, e a gente bate aqui na madeira para evitar a tragédia, 3 vezes, só uma tragédia tira o Goiás da Série A. Com essa volta esmeraldina na Série A do Campeonato Brasileiro e a provável permanência do Atlético e também do Vila Nova, se bem que o Vila está muito vivo, o Atlético tem chance, mas é muito difícil, gente, é só um milagre, né? Um milagre de santo assim forte, santo que tenha, né, diálogo, tenha conversação com Jesus diretamente, porque a situação do Atlético não é fácil. Diante desse cenário atual na Série B de 2025, a distância entre Goiás, Atlético e Vila Nova, ela pode aumentar em 2026? O que é que você de casa pensa sobre isso? E o que é que os meus comentaristas pensam também sobre esse tema polêmico? Eu começo por você, Maestro Tim. A gente normalmente começa colocando aqui fogo, né? Gasolina no fogo, mas hoje não, eu quero temperança. Eu quero uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais equilibrada. Falou em centrão? O Arthur Lira da mesa é ele, nosso grande Hugo Mota, grande Maestro Tim, o equilíbrio em pessoa. Maestro, com provável acesso do Goiás para a Série A, que para mim é questão de tempo, é questão matemática, é questão de dias, né? A distância do Goiás para os seus 2 principais rivais, ela tende a aumentar ou não? O equilíbrio segue permanentemente também em 2026 aqui no nosso estado de Goiás. Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você. Um abraço também para meus amigos Jean Lopes e também Danilo Dias, nosso Dedê. Abraço para Eduardo Cabral, Moisés Diniz, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Eu vejo que o Goiás voltando para a Série A é uma retomada do seu crescimento. O Goiás nunca deixou de ser grande. Ele deu uma parada em termos de crescimento, né? Ficou em alguns anos aí numa situação complicada, tanto que já faz muito tempo que o Goiás não é campeão goiano. Se tornou ali em alguns momentos esse time ioiô, né, que bate na Série A e volta, e eu vejo que o retorno do Goiás para a Série A, ele precisa de ter o que o Goiás teve muito bem na década de 90, ali talvez no início dos anos 2000, onde ele teve uma sequência de Série A. Eu acho que isso é o maior feito dos times goianos para crescer, para buscar realmente se tornar cada vez maiores. Eu vejo que o Atlético teve um crescimento muito grande nos últimos anos diante disso, diante de ter conseguido alguns feitos aí em relação à conquista de Série B, indo para a Série A, ficando alguns anos seguidos na Série A, mesmo que depois caía, conseguia voltar. Então eu acho que eu vejo que no futebol de hoje a importância da Série A para o crescimento ela é muito grande. O Vila não conseguiu ainda um crescimento muito maior, por mais que nos últimos anos o Vila vem se organizando e vem crescendo também, né? O crescendo que eu falo na parte administrativa, na parte de organização. Falta essa questão técnica. Esse ano quebrou um tabu que já durava 19 anos sem título de campeonato goiano, mas ainda tem esse peso de não conseguir chegar à Série A. Quebrando esse tabu também, chegando à Série A, eu vejo que o crescimento do Vila, ele vai ser muito grande também, até pelo peso da sua torcida, né? E o Goiás, para mim, dos 3 goianos aqui, conseguindo voltar para a Série A, vai ser esse mais completo. Um time que tem uma estrutura muito grande, que tem uma torcida muito grande, que tem um peso, tem um nome nacionalmente falando, e estando na Série A e os seus rivais não estando, para mim ele volta a essa retomada, ele volta a crescer mais do que os seus adversários, Thiagão. Perfeito. Me
1h03 da tarde agora. 1h03 aqui na Band News Goiânia, 77 likes no canal do YouTube, gente. Precisamos bater 400. Então faça a sua parte e já vai deixando o teu like na abertura aqui do Debate das Feras, o principal debate de ideias do rádio brasileiro. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Eduardo dos Anjos, tá dizendo aqui que o Goiás não sobe. Pra quem não sabe, Eduardo dos Anjos é meu amigo Dudu, do melhor restaurante da região noroeste de Goiânia. Comida caseira maravilhosa, gostosíssima, atendimento top. O Dudu é um cara maravilhoso. Alô, Dudu, do restaurante do Dudu, aí no Jardim Floresta. Aquele abraço pra você e pra todos os clientes aí que sempre, né, todos os dias na hora do almoço, estão lá almoçando e com a televisão ligada. O som tá lá nas alturas, tá no 12, ouvindo aqui os 90.7 FM da Band News Goiânia pelo canal do YouTube. Grande Dudu, um abraço e parabéns pelo trabalho, irmão, tamo junto. Benedito Souza Neto, já é grande, Thiago, mas aumentaram muito mais. Benedito, não é grande não, não é grande. A história do Goiás, a distância da história do Goiás para as outras equipes aqui da capital, aí eu concordo com você, é gigante. Agora, a distância técnica não é. O Atlético, ele se aproximou e até passou o Goiás em alguns momentos, porque o Atlético esteve na Série A e o Goiás na Série B. Então, por algumas temporadas, o Atlético foi o representante do futebol goiano na Série A. O Vila Nova, nos últimos anos, ou o Vila não perde pro Goiás há 2 anos, cara. São 2 anos. O Goiás não ganha campeonato estadual desde 2019. O Atlético ganhou 4 campeonatos estaduais nesse período e o Vila ganhou 1. Chegou a 3 finais. Então, assim... nos últimos anos, essa distância ela se aproximou bastante, ela diminuiu bastante no campo, dentro de campo. Fora de campo eu não discuto, o Goiás é a grande marca, é a grande camisa, é a grande torcida, o Goiás ainda permanece com uma distância considerável. Mas dentro de campo, que é o que vale no futebol, essa distância ela praticamente não existiu nas últimas temporadas, né? Edson Bento também tá ligado, segue o líder, Luiz Augusto também tá participando com a gente. Alô, Geraldo Souza, Diego Marques, salve Tiagão, Vila! Fala, Dieguinho, como é que você tá, fera? Chico Xavier de Souza também tá ligado, nosso grande baleia. Tô abraçando também aqui o Paulo Nelly, tá curtindo a gente lá direto da Inglaterra, Massachusetts. Tiago, mande um abraço aí, tô ligado na Band News Goiânia. Obrigado, viu, fera? Sumiu ali o comentário dele, mas tá valendo aqui a sua participação. A Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, seu parceiro do agroespecialista em injeção a diesel, 3576-3646. A Camargo, seu distribuidor Carelli, com variedade em mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp é o 62-32-72-6666. Acesse acamargo.com. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. A Fricota é a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Mega oferta BID Vitória Motors Song Pro GS por apenas R$184.800 mais seguro de graça. 2 lojas. Avenida Deputado Jabel Cecílio Jardim Goiás e também em Aparecida do Buriti Shopping. Consulte condições nas concessionárias. Desacelere seu bem maior é a vida. E Pizza Z, Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade, chama a galera, faz aquele pedido e torça com o sabor que todo mundo ama. Pizza Z, há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. O delivery é muito fácil, WhatsApp 6235314000, peça também pelo app da 99 Food. Pizza Z, a melhor pizza da capital. 1h17, Danilo Dias, chega pra cá também. Eu acho que esse tema é muito válido, porque vocês não têm noção da importância financeira da Série A do Brasileirão. Eu até falava com um dirigente que eu gosto demais da conta semana passada, sexta-feira, fiquei um bom tempo no telefone com ele, e eu perguntei, falei assim, companheiro, quantos milhões uma equipe pega quando vai para a Série A? Ele falou assim, Thiago, pelo menos 80 milhões. A nossa receita de televisão vai ali para casa de uns 80 milhões, receita completa, né? Aí junta com alguma coisinha que a gente pega daqui, pega dali, bilheteria, sócio e tal, aumenta um pouquinho da receita, venda de camisa, a gente bate ali os 100 milhões uma temporada, como já aconteceu em alguns anos aí com o Goiás e com o Atlético também. No caso do Goiás, você tira essa receita de televisão, você tira 20%, porque o Goiás não revendeu os 20%, né? Então, se são 80 milhões, o Goiás perderia 16. Mesmo assim, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, Danilo Dias, com o Goiás, esse cenário, né? O Goiás na Série A, Vila Nova e Atlético na Série B, a tendência é que essa distância volte a aumentar, o Goiás fique um pouco mais distante, tecnicamente também, dos seus 2 principais rivais, ou não? O equilíbrio permanece, sendo aí, né, digamos que a principal característica aqui do futebol da nossa capital. Fala comigo, Cracasso, como é que você tá, craque? Boa tarde! Boa tarde, Thiago Menezes, eu estou bem, graças a Deus.
Boa tarde para você, ótima terça-feira, uma terça-feira abençoada também para o maestro Carlos Eduardo Tim e também para o meu amigo Jean Lopes, que está lá em Perinópolis, veio aqui no dia que eu não estava. Confesso que eu tô com a minha garrafa de água aqui, mas gostaria mesmo era de beber um vinho. Enfim, um vinho esse no qual ganhei, né? Mas ainda não pude desfrutá-lo, mas certamente espero desfrutar dele brevemente. Ainda mais pago pelo Jean Lopes, aí vai ter um sabor muito especial. Mas, Thiago, respondendo a sua pergunta, claro que volta, pra mim volta sim, pois nas entrelinhas nós vemos que o Atlético e o Vila estão tendo aí algumas questões no quesito financeiro, apesar de estarem em evolução, hein? Mas a gente vê alguns percalços aí, algumas reclamações de ambos os presidentes, então essas questões financeiras aí podem estar também falando. E essa má fase, digamos, entre aspas, que o Goiás passou, assim, digamos que segurou um pouco esse ímpeto dele, eu penso que se o Goiás for gerido de forma média, de forma amena, ele já continua crescendo por si só, porque pela saúde que o Goiás foi construído, né, pela saúde que, a forma como ele foi gerido desde o seu início, então isso já por si só faça com que a gestão média faça com que o clube continue a sua evolução. Nós temos que falar de um clube que participou de 43 edições de Série A, um time que teve dentro do Clube dos 13, um time como o Tim foi muito feliz no seu comentário, ele ficou muito tempo dentre os grandes do nosso país, então assim, ganhou esse respeito com provas sociais de estarem lá dentro desses ditos grandes do nosso país, e temos que tomar cuidado até para não ficar tão grande, né, o jeito que essa Série B tá louca aí, né, digamos assim, até quem sabe um rebaixamento de um desses dois clubes aí que pode vir a ser comparativo aí, não sei, essa Série B o jeito que tá maluca, a pontuação alta, os times de baixo não tem nenhum querendo entregar pontos, vimos um Criciúma lá embaixo no início da temporada, já tá lá no G4, beirando ali o G4, então, enfim, pra mim, respondendo a sua pergunta, volta assim, Thiago. Gosta, né, de bagunça, gente. Deus do céu, vai gostar de bagunça. Senhora abaixa da égua. Comecei agora o meu comentário. 1h21 da tarde, aqui no microfone Band News Debate das Feras, oferecimento Hortifruti do Grupo Moreira, confiável, verdadeiramente saudável. Eu recomendo pra você e pra sua família, viu? Hortifruti do Grupo Moreira, 100% goiano. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Na Vezagueiro, Avenida TB3, Praça Nova Suíça. E também, meus amigos, CL Ferramentas, atacadista do construtor. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 39 32 45 45, 39 32 45 45. Um abraço aqui pro Neto Leal, Thiago Menezes, quero chamar a sua atenção para as últimas 5 partidas do Cuiabá. Ele foi agraciado com 4 pênaltis, o ajudando muito para conquistar as 3 vitórias. Ô Neto, mas nos 4 pênaltis eu achei que os 4 foram. Ontem, inclusive, para mim foi pênalti também. O Cuiabá tá crescendo e é já, digamos que um crescimento esperado, né? O Cuiabá, no começo da Série B aqui, eu coloquei Goiás, Atlético Paranaense, Coritiba e Cuiabá como os principais favoritos. Esses foram os meus principais favoritos, né? Aí eu coloquei jogando ali por fora, lutando por fora, o Vila Nova, a Chapecoense e eu não sei quem mais. Acho que eu coloquei o Operário, por conta do título do Campeonato Paranaense. Pois o Coxa, não? Não, o Coxa eu coloquei como favorito. O Coritiba eu coloquei como favorito. O América também como favorito. O América Mineiro estava nos meus favoritos. Só que assim, não deu a resposta esperada. Das minhas, digamos que, opções aqui que eu coloquei no começo da temporada, a que mais me decepciona é o América e o Operário. Esperava mais do Operário. Colocava o Operário ali na mesma condição do Vila Nova, como um candidato, né, um fora do sistema, né? Não era um candidato grande, mas era um time que tinha possibilidades. O Vila permanece tendo, né? Tá correndo ali por fora do jeito que eu projetava. O Goiás faz uma campanha espetacular, acima do que todos nós projetávamos. O América muito mal e o Cuiabá está se recuperando. O Cuiabá tem dinheiro e tem aí tradição em Série A para voltar à elite do futebol brasileiro. É um grande candidato e é um time que preocupa muito, principalmente quem está ali fora da faixa do G4, né? O Cuiabá é um time que, para mim, disputa vaga até o final. Degmar Biju também tá ligado com a gente, o Arley também tá participando, Pastor Elson Alves London também tá participando. Se o Goiás subir, ele é obrigado a formar um excelente time em 2026, senão é bate e volta. Pastor, mas eu vou te dar uma notícia aqui, com o dinheiro que a gente terá em 2026, eu já tô avisando para os senhores, é campeonato de manutenção com dificuldade. Não é fácil não. A vida das equipes medianas do futebol brasileiro em Série A é difícil, o sarrafo sobe demais
e o dinheiro não é condizente com a dificuldade do campeonato. O Mirassol que vai ser no ponto fora da curva, né? Até agora, né? Vamos ver se vai conseguir segurar. Foi uma borrada que Deus do céu. Não, é um ponto fora da curva. Não é ponto fora da curva, é borrada. Muito, né? Eles borraram. Olha aqui, o Rafael Guanais, um cara que aqui no Atlético era criticado cedo da tarde à noite, tá fazendo um trabalho espetacular pelo Mirassol. O Edson Carioca é uma peça importante do elenco. O Reinaldo, um jogador que time grande não queria mais. Fez uma péssima temporada em 2024 pelo Grêmio. Tem o James. O James, o zagueiraço. Tá jogando muito lá. Neto Pessoa, Neto Moura. Neto Moura. Então, assim... Tem o próprio Alisson, né? Que na Série A não tinha jogado bem ainda. Tá ajudando. Assim, não foi ponto fora da curva, não. Foi uma borrada mesmo. Isso que aconteceu com o Mirassol. O time deu liga e tá pontuando pra caramba. E parabéns pra eles, né? E outra coisa, cara. O Mirassol tem alguns pontos que a gente não tem aqui no futebol goiano que são fundamentais. Vocês sabem qual que é o tamanho da pressão da torcida do Mirassol? 0. A pressão que a minha avó me exercia por boas notas era maior que a pressão da torcida do Mirassol. Isso em futebol faz uma diferença gigantesca. Não tem pressão, amigo. Não tem imprensa enchendo o saco. Não tem 12 horas de programação, o pessoal pegando o seu pé. Você entendeu? Não tem torcida lá em estádio xingando, né? Fazendo ali protesto. Não tem, cara. O Mirassol é time de empresário. Cidadezinha desse tamanho aqui, ó. E o Mirassol tem uma estrutura espetacular. Então, assim... Tudo isso casa para que o time faça essa campanha, né? Mas enfim, Gelop, chega para o debate também, meu filho, porque eu acho que o tema é muito relevante, é muito bacana, e a gente precisa se atentar para isso. Porque o grande ponto do futebol aqui da capital nos últimos anos foi esse equilíbrio, né? O Vila Nova se aproximou demais de Atlético e de Goiás, o Atlético já havia se aproximado muito do Goiás, encostado, né, perigosamente para a equipe esmeraldina, o Goiás havia caído muito, só que com o Goiás voltando da Série A, pelo menos financeiramente a distância vai ser gigantesca. Ela vai ser gigantesca. Porque o Goiás vai ter ali uma receita 3 vezes maior que a do Vila Nova e talvez 2 vezes e meia maior do que a receita do Atlético. Isso vai ter aí repercussão em campeonato goiano, vai ter repercussão em Copa Verde se ele disputar mais uma vez, vai ter repercussão em Copa do Brasil nas primeiras fases. Enfim, não vai ter muita repercussão em Série A, né? Porque o dinheiro que o Goiás ganha em Série A é muito menor em relação a 70% das outras equipes. Mas enfim, com a volta do Goiás, elite do futebol brasileiro e a provável permanência de Vila Nova e Atlético, como fica, né, o xadrez aqui do futebol goiano, jogo de damas aqui no futebol goiano, entre Goiás, Atlético e Vila Nova? Chega pra cá mais completo. Boa tarde, Gelopes! Boa tarde, Thiago Menezes, um grande abraço, ao meu amigo Tim, e um abraço... regado pelo um belo vinho ao Danilo Dias. Danilo Dias realmente ganhou a aposta, né? Para quem não sabe, eu e ele apostamos. Eu apostei que o Vila Nova venceria o Coritiba e, infelizmente, o Coritiba acabou vencendo. Eu devo um vinho para você, Danilo. O homem que é homem não foge às apostas, cumpre os seus compromissos. E vai ser vinho bom. Assim que a gente se encontrar, você vai degustar um belo vinho, um espanhol, um argentino, talvez até um francês. Se quiser já pagar o do final do ano também, fica à vontade, viu? Já os dois. Eu só apostei um vinho com você no jogo Vila Nova e Curitiba, né? Eu apostei também, falando que o Tigrão decepcionou. Falou que o Curitiba não subia, eu falei que pra mim já subiu e... Não, mas isso nós não apostamos. Nós não apostamos. Então tá bom. Mas se você quiser, não tem problema não, pra tomar um bom vinho com um amigo... A gente finge que eu perdi uma aposta e tomamos 2 garrafas de vinho, vai ser melhor ainda. Fica tranquilo. Ô, Thiago, respondendo a sua pergunta, veja bem. O que faz um time ser maior que o outro? Um clube, né, ser maior que o outro? São vários fatores. Estrutura, torcida, tradição, histórico, títulos, craques que passaram por esse time, jogadores revelados, grandes jogos, grandes campanhas, né? São vários fatores que ao longo do tempo vão se somando, vão se acumulando, e daí a gente chega a um clube ser maior que o outro. Então o Goiás, em momento algum, deixou de ser o maior clube do Centro-Oeste brasileiro, e se você juntar aí a região norte a Centro-Oeste, que são bem coladas, né? O Tocantins é colado a Goiás, Mato Grosso é colado ao Pará, o Goiás é o maior clube dessas 2 regiões, né? Historicamente, e isso aí ninguém pode falar que não é, por tudo que já fez no cenário nacional. A questão técnica ela é muito circunstancial, né? Às vezes um clube maior que o outro, numa determinada temporada, contrata errado, ou as contratações não dão certo, os jogadores se machucam, o treinador faz trabalho ruim, e tecnicamente ele fica abaixo do outro. Na minha concepção, mesmo durante esses últimos anos, Goiás, Vila e Atlético tendo
um equilíbrio, às vezes o Atlético acima, o Vila Nova, por exemplo, não perde para o Goiás desde 2023, como você citou. Mesmo assim, eu nunca achei que o Goiás fosse menor que os outros dois. Teve momentos técnicos que foi mais equilibrado. Teve momentos técnicos que o Goiás ficou abaixo. Mas, no geral, sempre foi muito, nesses últimos anos, digo, foi muito equilibrado os três clubes. O Vila Nova, por exemplo, passou esse tempo todo sem ganhar nada. Foi ganhar, neste ano, o título de campeão goiano. E o Atlético ganhava mais os campeonatos regionais. Se a gente analisar esse ano, tecnicamente o Goiás já está acima dos outros dois. O Goiás tem 14 pontos a mais que o Atlético na Série B. Né? Se não me engano, né, são 14 pontos a mais. E em relação ao Vila Nova, parece que 9 ou 10, alguma coisa assim, que o Goiás está acima. 11. Então, tecnicamente... Oi? 11 pontos a distância. O Goiás está 11 pontos à frente do Vila e 14 à frente do Atlético. Então, tecnicamente, já está acima dos dois nesta temporada. Né, bem distante. O Goiás é líder do Campeonato Brasileiro praticamente o tempo todo, saiu uma ou outra rodada. Agora, chega o ano que vem, pega dinheiro de televisão que é absurdo. A publicidade vai aumentar demais, né, em termos de valores. Ou seja, o Goiás vai ganhar muito mais dinheiro, então vai contratar jogadores para disputar uma Série A. Ele vai ter que melhorar e muito o time deste ano se ele quiser ser competitivo na Série A. E aí, automaticamente, ele vai se tornar também, né, na questão técnica, que é a sua pergunta, um time bem à frente de Goiás, de Vila Nova e de Atlético, Thiago.